Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos aqui à parte 2 dos nossos vídeos que estamos fazendo sobre tipos de position e como que a gente controla esses elementos, né? Nós, na parte 1, já vimos sobre relative e fixed e falamos um pouquinho sobre o position static. Porém, nessa parte 2 nós vamos ver a fundo o static e vamos entender também o position stick e o position absolute. Então aqui, se você está acompanhando, você já sabe esse overview, sabe esse layout, sabe porque essa caixinha está aqui, porque essa outra está aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá. Se você não viu, quer acompanhar, quer entender como que a gente chegou aqui, veja a parte 1 e depois você vem para cá ver a parte 2 para você entender todos esses tipos de position que é fundamental, beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, né? Eu tenho aqui já essa classe padrão chamada elemento, né, que define as medidas e uma cor de fundo verde. Vamos falar primeiramente do position static. Então, vou colocar aqui uma section, vou colocar aqui uma classe, class, vou dar o nome de elemento mesmo, seguir o padrão e ele vai ser criado aqui. Tá. Primeiro ponto, né? Como que eu sei que esse elemento já é um position static? Todos os elementos, né, entre aspas, eu digo entre aspas porque algumas exceções não são, porém a grande maioria dos elementos que a gente adiciona aqui no HTML, já por padrão são position static. E o que é isso? Position static nada mais é o que estamos acostumados, cada elemento vai ficando abaixo do elemento anterior, ou se for, dependendo do que você colocar, vai ficando um do lado do outro. Porém, isso não é o tipo de position do elemento, tá? E sim, como ele está disposto aí na tela. Porém, o tipo de position, a grande maioria é static. E como é que eu sei disso? Vamos lá, né? Eu vou aqui abrir, vou entrar no DevTools, né? E se você está acompanhando alguns vídeos aqui da plataforma, sabe que nós temos aqui um vídeo que eu fiz sobre o DevTools, que você vai aprender a entender essa ferramenta aqui melhor. Eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção e vou selecionar esse verdinho aqui que a gente está simbolizando como o Position Static. Eu vou clicar nele e o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na aba Elements, onde já está, e vou vir aqui em Computed. Eu vou descer aqui, ó. Se o seu não está aparecendo só alguns, você pode clicar aqui em Show All, tá? Clicar aqui em Show All e vou descer até o P lá. Aqui, ó, P. E vou vir aqui, ó, e tá aqui, ó, Position Static. Ou seja, por padrão, vários elementos são Position Static. Então, se você tá com o seu VS Code aberto aí, faça um teste. Coloque um parágrafo, coloque uma imagem, coloca vários níveis de título, enfim, vai colocando elemento aí na tela e veja qual tipo de position que eles são, através dessa ferramenta aqui de seleção. Provavelmente, quase todos eles vão estar com Position Static, beleza? Position Static, por padrão, não existe muito o que definir em relação ao termo, em termos de como ele fica na tela. Até porque ele é um tipo de position normal, é o padrão. Todos os elementos vão se encaixando um abaixo do outro, beleza? Então, esse é o Position Static, tá? Antes de continuar a aula, deixa eu só te falar uma coisa. O conteúdo que você está vendo é só o começo. Para você crescer de fato e virar um programador valorizado, você precisa ir fundo nas tecnologias que eu te mostrei no vídeo. E é exatamente nesse ponto em que podemos te guiar. A TreinaWeb possui a mais completa formação de desenvolvimento web do Brasil. Pensada para quem está começando ou já tenha alguma experiência com o desenvolvimento, mesmo que ainda não tenha aquela confiança necessária para iniciar uma carreira na programação. Você vai aprender a desenvolver desde projetos simples e até chegar em projetos práticos completos e únicos. Você vai ver na prática como um programador trabalha no dia a dia, integrando diferentes tecnologias para criar soluções únicas. Outro ponto muito importante que é preciso ser dito aqui é que se você se aplicar, você vai ganhar dinheiro muito rápido, sem ter que ficar esperando anos até começar a procurar o seu primeiro emprego. Com nossos cursos, você irá aprender tudo o que precisa saber para iniciar ou se destacar no mercado, independente do caminho que você escolher na programação.
Então não perca mais tempo, faça parte agora da TreinaWeb e torne-se um desenvolvedor capacitado para o mercado de trabalho. Agora vamos num outro tipo de position, vou trazer aqui de volta a tela, eu vou criar mais um aqui e dessa vez eu vou criar o position stick, que ele tem algumas peculiaridades bem interessantes. Eu vou criar aqui o nome de uma classe, ó, vou dar o nome de stick, tá? E vou criar aqui a classe stick. Perfeito. Vou alterar a cor para a gente conseguir ver ele legal. Vou colocar esse aqua aqui, ó. Vamos ver. Tá aqui, ó. Perfeito. Tá muito clarinho, né? Não quero confundir. Isso. Bom, agora tá... Beleza, tá um pouquinho mais escuro. Vou alterar aqui o position. Ó. Position, vou colocar stick e maravilha. Veja que a gente alterou aqui o tipo de position. A gente sabe que ele tá, né, alterado. Se eu vier aqui agora selecionar e for lá no P, ó, vamos baixar aqui, legal, vamos lá ver de novo, ele tá com position stick, ele não tá mais um position static, porém ele não mudou nada, né, ele tá normal ainda pra gente. Isso porque está faltando uma propriedade a gente adicionar que trabalha em conjunto com esse tipo de position que a gente precisa para fazer funcionar, que é a propriedade top, né? Assim como aqui o position relative, a gente pode movimentar o elemento, funciona de uma forma um pouco similar. Aqui, a gente precisa adicionar top, porque a gente precisa falar que é o seguinte, eu quero que esse elemento fique parado onde ele está, porém que ele tenha uma certa distância aqui da parte superior, tá? Vamos começar com 0. Eu estou simbolizando o seguinte, eu não quero que ele passe daqui. Eu quero que quando bata aqui, quando o usuário estiver scrollando para baixo, quando bata aqui em cima, ó, no body, né, vamos dizer assim, aqui no viewport, na parte superior, eu quero que ele continue ali e acompanhe a parte visual aqui do nosso site. Então eu vou descendo, ó, veja aqui, ele encosta e fica. Esse é o position stick, ele vai ficar fixo ali, né, não é um position fixed, mas ele vai ficar fixo aqui nessa posição. E aqui eu posso colocar, por exemplo, 200 pixels, não faz diferença. Quando ele tiver 200 pixels daqui da parte superior até o topo do elemento, ele vai ficar parado e vai acompanhar e vai descendo junto. Muito bacana isso aqui, para fazer, por exemplo, o menu lateral do seu site, né? Isso aqui é muito legal, que aí o usuário vai descendo, vendo o conteúdo do seu site, porém, ele sempre vai ver aquele menuzinho lateral acompanhando no decorrer da tela, né? Ao longo de toda a tela. Isso aqui é bem legal de se trabalhar com position stick. Beleza? É bem simples. Troca o position e fala qual é a distância que você quer da parte superior quando descer. Ah, tá, não quero distância nenhuma, quero que ele fique colado. Não tem problema, coloca 0, ele vai ficar colado lá quando o usuário descer. Beleza? Então, esse é o position stick. Vamos agora ao nosso último tipo de position, né? Que é o position absolute. Vamos lá. Esse cara aqui pode confundir bastante aí, né? Eu vou fazer o seguinte, para não atrapalhar a gente, eu vou comentar aqui o position e o top aqui, né? Só para não atrapalhar. Se você quer comentar assim bem rápido, é só você selecionar a área que você quer comentar, segurar Ctrl e apertar ponto e vírgula. Ele vai fazer um comentário na área selecionada, bem simples, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui absolute. Maravilha. Já vou trocar a cor aqui para a gente não se confundir. Colocar preto fica estranho? Não, dá para ver. Beleza, esse cara é o position absolute. Já vou alterar aqui. Absolute, perfeito. Veja aqui, nós adicionamos o position absolute, mas assim como o position stick, ele não mudou nada, né? Ele ainda é o mesmo carinha. Por que que isso acontece? A gente precisa definir a distância que a gente quer esse elemento de algum local, né? Como assim de algum local? A gente precisa definir qual é a distância que esse elemento vai ficar da parte de cima, da parte de baixo, de um lado ou do outro, para ele se comportar diferente. Porque quando a gente coloca a position absolute, ele vai se basear nas medidas do body do seu elemento e não mais onde ele estiver. Por exemplo, se você tiver várias tags alinhadas umas às outras e precisar que uma delas seja position absolute, ele não vai levar mais em consideração qualquer outro elemento que estiver envolto a ele, e sim a tela em geral. Por exemplo, se eu colocar aqui top 200 pixels, veja que ele vai ficar 200 pixels aqui da parte de cima.
e ele vai ficar lá, a gente pode descer, fazer o que quiser, ele não vai sair de lá mais. Ele não vai se basear em mais nada do seu site, e sim no viewport aqui que a gente está vendo, que é a área visual. Né? A gente pode colocar aqui até 2.000 pixels. Ele vai sumir daqui e vai ficar lá embaixo 2.000 pixels para baixo. Beleza? Então o Position Absolute, ele vai simplesmente fazer o que ele quer aqui baseado na tela, né? Não exatamente fazer o que ele quer, mas ele não vai se importar mais com o elemento. Se você tiver um outro elemento em volta dele, definindo, marcando, obrigando ele a ficar numa certa altura, indiferente para ele. Inclusive, é o que eu quero fazer aqui agora, né? Para a gente ver isso funcionando. Eu vou criar aqui uma outra seção, vou colocar uma classe e vou colocar o nome de container. Estava certo. Container. Perfeito. E eu vou colocar o Position Absolute aqui dentro. Tirar aqui. Beleza. Vamos estilizar o nosso container. Background color. Eu vou colocar o verdinho que eu estou colocando aqui de padrão, né? Vou pegar esse cara aqui, ó. Vai ficar mais fácil. Vamos vir aqui, colar esse cara. Então, beleza, nós temos um container. Eu vou definir uma altura, vou colocar height, vou colocar 500 pixels para a gente conseguir ver. E a largura já vai ser... não vai ser 100%, né? Eu vou colocar aqui width 100%. Opa. Agora foi, 100%. Beleza. Né? Deixa eu só ver, eu coloquei certo aqui? Não, container, né? Eu coloquei com E. Agora foi. Agora ele apareceu aqui, esse cara. Beleza. Então nós temos aqui o container e o elemento Position Absolute está dentro, né? Veja que se eu remover, ó, se eu remover esse cara aqui, veja que o elemento em preto vai ficar aqui dentro, né? Isso porque, obviamente, nós temos um outro elemento envolvendo esse cara. Porém, quando a gente coloca Position Absolute, não faz mais diferença, né? Deixa eu tirar também o Fixed para não confundir a gente. Perfeito. Agora a gente só vai ver esse cara aqui. O nosso elemento Absolute está lá embaixo, porque a gente colocou que ele precisa ter 2.000 pixels do topo. Então ele está a 2.000 pixels do topo. Essa era a questão que eu queria trazer para vocês. Independente de onde o elemento estiver, se você coloca a Position Absolute, ele vai se basear pela tela e não pelo elemento que está envolvendo ele. Porém, existe um outro ponto aqui do Position Absolute. O Position Absolute, ele se comporta de uma forma diferente se o elemento que está envolvendo ele for diferente, cuidado, diferente de Static. A gente sabe que um elemento, quando a gente não coloca nada, ele vai ser Position Static. É isso, sem novidade. Quando a gente coloca um elemento Position Absolute dentro de um elemento que é diferente de Static, ele vai se comportar não a partir da tela, igual a gente está vendo agora, e sim a partir do próprio elemento. Aí sim ele vai levar em consideração o elemento que está envolvendo, porque ele está diferente de Position Static. Vamos ver isso acontecer. Eu vou colocar aqui Position, vou colocar qualquer um que não seja Static. Vou colocar aqui relativo, que eu não quero que ele fique se movendo, é o mais seguro aqui pra gente, mas pode ser qualquer um que seja diferente de Static. Agora veja que interessante, né? Agora o elemento está se baseando no seu elemento pai, né? O elemento está em volta dele. A gente consegue ver isso aqui. Se a gente colocar 5 pixels, por exemplo, ele vai ficar 5 pixels aqui de encostar na parte superior. E é esse comportamento já que estava sendo proposto aqui por mim, né? Que como ele está diferente, ó, se eu tirar isso aqui, ó, ele vai ficar 5 pixels aqui da tela. Agora, se o elemento que o envolve for diferente de Static, aí sim ele vai se comportar a partir do elemento pai. Beleza? Pode ter ficado um pouco confuso, eu sei disso, pode rever o vídeo, ver de novo, com bastante calma, pausa, faz os seus testes, é a melhor coisa que tem para fazer para entender. Se você é assinante da plataforma, nós temos um curso dedicado a esses tipos de position, que eu explico com uma outra abordagem, de uma outra forma, com exercícios de fixação, que vão te ajudar a entender melhor essa parte aqui, que é tão fundamental no front-end, quando você está aprendendo HTML e CSS, beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar
te ajudar da melhor forma possível. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.